Olá, muito bem-vindos ao nosso primeiro Ponto Cultural Entrevista. Aqui vamos conversar com as pessoas dos mais diversos temas, sempre de forma bem descontraída para que você se sinta junto da gente. E para iniciar o nosso programa, vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. O dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e, por isso, esse mês é chamado de Abril Azul e procura dar mais visibilidade ao tema do transtorno do espectro autista. Para conversar com a gente hoje, trouxemos a Júlia Martins, ela que é irmã do Felipe, que é portador de autismo e também faz um trabalho muito legal no Instagram com a página TEA Mundo Singular. Olá, Júlia, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Júlia, para a gente começar a nossa conversa, explica um pouco para a gente o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele afeta, né, a comunicação social, ele afeta a vida social da pessoa com autismo e, consequentemente, ela tem um desenvolvimento atípico. E como que você e seus pais perceberam que o seu irmão tinha isso? Quando que vocês perceberam isso? Ele tinha 2 anos, né? Foi de primeiro caso, assim, foi um baque, né? O primeiro olhar que a gente teve. Mas ele já começou logo em seguida o tratamento com a terapia ocupacional, entrou para a escola, entrou para a natação para ter esse contexto social, né? Para ele ter esse momento também com outras pessoas, para a gente trabalhar desde novinho. Os primeiros sintomas que a gente viu nele foi o fato de que ele não tinha olhar. Então, com 2 anos, a criança ela já tem a tendência de a gente chama pelo nome, ele olha e tudo mais, e com o Felipe não acontecia. Ele ficava muito tempo dentro do chiqueirinho, né? E gostava muito de assistir Globo desde os 2 anos e ficava com o olhar visível para aquilo, né? Então a gente chamava, olha pra foto, não sei o que, nada. Não gostava de brincar com as outras crianças e o barulho incomodava muito. Então a gente passou ele pelo psiquiatra e lá a gente teve o diagnóstico. E quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram assim com o Felipe? Foi na adaptação, na escola, no convívio? Como que foi? Qual foram as principais dificuldades? Eu acho que, num contexto geral, a maior dificuldade hoje, não só do autismo, mas eu acho que de diversas outras deficiências, é o contexto escolar, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muita informação dentro das escolas. Então, eles não fazem um acompanhamento, não mostra para os profissionais o que de fato é o autismo e como trabalhar com isso. Então, em um contexto social, ele está se desenvolvendo muito bem agora, só que o escolar é o que mais prejudica. Lógico que é um passinho de cada vez, né? Cada conquista que a gente tem com ele, por mínima que seja, já é motivo de comemoração. Então, hoje, assim, ele está com vai fazer 14 anos, né, esse ano. Então, eu acho que a maior dificuldade mesmo é num contexto escolar, para acompanhar. E vocês encontraram muito preconceito com ele? Sim, eu acho que no caso do autista, né, diferente da síndrome de Down, por exemplo, que tem o rosto, né, dá pra gente identificar, o autista não tem como. Tem uma fisionomia certa, Sim, né? então quando ele entra, por exemplo, num supermercado que seja, e tem uma crise, as pessoas olham com um olhar de como se fosse birra de uma criança, sendo que não é. E aí, como não tem nada que identifique que ele é autista, então as pessoas acabam tendo um preconceito logo de cara por conta disso, por conta de não saber identificar. E como que é o dia a dia de vocês, né? Como que é esse dia a dia de ter alguém com autismo dentro de casa, convivendo tão perto assim de você? Então, nós temos que fazer adaptações, né? Então, por exemplo, o som muito alto talvez às vezes prejudica, o fato de que para ele tudo tem que ser uma rotina. Então, por exemplo, se o meu pai ele vai levar ele na escola, sendo que todos os dias são a minha mãe, então a gente tem que fazer um tratamento, digamos, um processo antecipado com ele. Então, explicando certinho o que vai acontecer, como que ele vai fazer, tem que estar tudo dentro da rotina, né? Então, a rotina, a adaptação ao som, eles são muito sensíveis. Então, eu até converso
converso, assim, quando eu tenho a oportunidade com as pessoas, que você quer compreender a sensibilidade de uma pessoa com autismo, você vai para a praça de alimentação do shopping. Aí você foca o seu olhar em algum lugar e tenta identificar todos os barulhos de uma vez, porque eles não têm o foco, né, que a gente tem. Por exemplo, eu tô conversando aqui com você, o carro tá passando, tem outros barulhos, né? Para eles chega tudo de uma vez, ele não consegue filtrar. Então, no shopping é a mesma coisa, é o barulho do garfo, o barulho da criança chorando, o barulho da senha, para eles chega tudo de uma vez. Então, a gente se colocar nesse lugar para tentar entender um pouco dessa sensibilidade dele. E a gente comentou no início que você tem essa página, né? TEA Mundo Singular. Sim. Da onde surgiu a iniciativa? Como que ela funciona? Na verdade, o TEA Mundo Singular, ele aconteceu, né? Começou esse sonho assim desde a época da pandemia. Eu já tinha essa vontade de estar fazendo, não somente, tipo assim, para falar do autismo, mas para falar das coisas engraçadas que a gente passa ao longo do dia a dia com ele, ou coisas que realmente machucam, e principalmente para passar a informação para a sociedade, né? Como um modo geral, assim. Então, o TEA Mundo Singular não é nada mais que um Instagram do Felipe, digamos, que eu controlo e que eu utilizo, né, de diversas formas para estar chegando informação para o público. E através dele, você já percebeu que você recebeu um acolhimento de outras pessoas que também passam por isso, que também têm esses familiares com autismo? Como que você recebe isso? Sim, a gente, principalmente quando tem algumas publicações explicando mais ou menos o que é o autismo, o que eles passam meio que na pele, eu recebo algumas mensagens, inclusive uma eu recebi de Minas, da pessoa falando assim que encontrou o Instagram e que estava passando pelas mesmas dificuldades que eu detalhei, tá passando na página. Então eu acho que na verdade a gente ensina e aprende junto, né? É igual a relação com o Felipe. Por exemplo, eu estou ensinando ele agora a escovar dente sozinho, por exemplo, escovar todos os dentes certinho. Mas, em contrapartida, eu recebo um aprendizado muito grande, né? Sobre paciência, sobre amor. Então, são características que eles têm de nos ensinar de uma forma simples o que já era pra gente ter tido antes, né? Então, acredito que talvez o autismo seja isso. Seja eles explicando como, de fato, é o mundo que a gente cria expectativas, mas na vivência. E você falou dessa questão da vivência, né? Voltando um pouco nesse assunto. Você falou que encontra algumas dificuldades, mas vocês vão se adaptando e tal. Como que vocês fazem para transformar isso o mais simples possível para ele não se sentir assim de forma, digamos, não excluído, né, mas da sociedade, mas incluir ele da melhor forma possível, mostrar que é normal tudo aquilo, sabe? Então, a gente não esconde o Felipe de lugar nenhum, né? Eu vejo talvez algumas famílias que façam isso. Por exemplo, nesse final de semana, nós iríamos para um churrasco na casa da minha tia. E aí, assim, ela já avisou antes, olha, vai ter barulho, vai ter muita criança aqui, se não tiver problema. E a gente foi. Porque se tiver problema, a gente sai com ele de lá. Mas a gente sempre tenta investir para que ele se sinta incluído em todos os ambientes. Então, seja no shopping, no supermercado, tanto que o shopping hoje se tornou o lugar preferido dele, né? A área de lazer preferida. Então, assim, é tudo... A gente vai adaptando, mas de uma forma com que ele não se sinta excluído, né? Como você disse, é uma forma de adaptação inclusiva, que a gente está incluindo ele em todos os ambientes com todos os tipos de gente. E você acha que aqui ainda tem bastante lugares para ele se sentir, digamos assim, com esse lazer, né, que você falou que ele gosta muito de ir nos shoppings, mas aqui em Jacareí tem bastante local de lazer para eles? Então, depende muito dos casos, né? No caso do meu irmão, qualquer shopping para ele já tá de bom tamanho. Ele gosta muito de shopping. É o passeio preferido, né? Tanto que ele tem aquela preferência, por exemplo, pelo McDonald's, que eles têm essas pequenas preferências, assim. Então, pra gente, assim, no nosso caso, está de ótimo tamanho o fato de ter um shopping, que seja. Mas depende, cada família tem é individual, né? É muito difícil falar porque tem gente que não gosta do shopping por conta do barulho e tudo mais. Então vai de cada um, mas pra gente tem assim, opções. E ele consegue ir então num parque, consegue ir num parquinho, alguma coisa assim, para se divertir normal? Assim, ele gosta, mas a gente fala que o maior divertimento dele, o parquinho dele, digamos, é estúdio de televisão. Porque
Porque como eu disse no começo, ele, desde os 2 anos, ele já assistia a Globo, por exemplo. Ele já ficava no chiqueirinho e ele sabe o nome de todos os apresentadores da Globo. E antigamente ele falava até o horário do programa que estava passando. Então, assim, o parque de diversões do Felipe, por exemplo, se ele entrar aqui no estúdio, para ele é a maior diversão. O parquinho, ele não tem muita afinidade, digamos. Mas aqui, se ele entrar, assim, é mágico para ele, né? Então, ele tem esses gostos, assim, atípicos. E a gente viu, assim, recentemente que tem um projeto de lei sobre o cinema, né? Para pessoas com autismo. Sim. Como que você enxerga isso? Eu acho que o cinema, ele é um grande processo da sociedade, né? É o momento em que a gente deixa de fazer com que eles se adaptam pra gente adaptar, né? Acho que tem que ter essa via de mão dupla da sociedade e da família, né? Que tem a pessoa com deficiência. Então, o cinema, ele contribui em inúmeras possibilidades. Por exemplo, a pessoa que tem autismo, ela se incomoda, tem a sensibilidade da luz, do som. Então, nesse cinema, ele tem a luz, né, que é acesa, as luzes laterais, o som é mais baixo e ele tem essa contrapartida, assim, de que ele pode ficar, por exemplo, andando se ele quiser dentro do cinema, uma coisa que em outras sessões não poderia. Então, eu acho muito bacana essa iniciativa, tanto do cinema, né, quanto do projeto de lei, e principalmente para acolher esse público, né, pelo menos algumas vezes no ano, para que eles se sintam acolhidos, incluídos e se sintam à vontade em um lugar, porque não adianta a gente falar, esse lugar aceita, por exemplo, o autismo, se ele não faz nada com que ele se sinta acolhido. Não tem nada que dê essa acessibilidade para eles, né? E além de todas essas dificuldades que você falou, tal, tem alguma outra dificuldade que vocês encontram hoje que vocês falam que assim, que você vê que é a parte mais crítica hoje? A parte mais crítica é da educação mesmo. Assim, eu acho que precisa desse olhar voltado, sabe? As escolas, tanto em geral, não é só pública ou particular. Acho que num contexto amplo da educação, e não somente aqui em Jacareí também, como no Brasil todo, eles precisam desse olhar voltado à pessoa com autismo, eles precisam fazer vivências na escola, até mesmo com profissionais e alunos, para trabalhar também, porque não adianta só o profissional ele ter essa vontade de incluir, né? Ele precisa estar juntando, fazendo essa parceria, digamos assim, com os alunos, porque em momentos de intervalo, por exemplo, ele vai precisar ter esse contato e não somente com o profissional, né? Assim como nós, pessoas que não atípicas, a gente precisa ter esse contato social. Eles, apesar da dificuldade, eles também precisam. E eu acho que no ambiente escolar hoje é a situação mais crítica que a gente tem, mas eu tenho muita esperança de que ainda vai melhorar aqui no Brasil esse caso. Mas então você enxerga que os profissionais ou as escolas não estão preparados para receber eles ainda, né? Isso, não estão preparadas. Assim, não tem essa maneira didática ainda, essas atividades adaptadas. Então, muitas vezes eles colocam, por exemplo, atividade para pessoa com autismo de anos anteriores. Ele é capaz, ele é inteligente, ele consegue fazer o que as outras crianças estão fazendo, porém de uma maneira adaptada, né? Então, por exemplo, eu tive um contato com um aluno, né, um colega da minha sala, e ele não gostava, por exemplo, não conseguia fazer as outras atividades. Era essa a justificativa dos professores. Então, eu descobri que ele gostava muito de futebol, inclusive ele tinha bom gosto, eu torcia para o São Paulo. E então as atividades que eu fazia para ele para ajudar eram atividades adaptadas, por exemplo, matemática. Tinha tantos jogadores, um se machucou, quantos ficaram? Então, assim, trazendo mais por essa forma adaptada, que não deixa de ser aprendizada da sala de aula, né? Do matemática, do português. Então, eu acho que é isso. E você, então, está sempre ajudando ele, auxiliando ele de casa. Você está sempre ali em cima para que ele não perca nada, que ele tenha esse mesmo aprendizado que as outras crianças. Sim, apesar de muitas vezes, assim, ser muito difícil, não é 100% que a gente acerta, né? Mas ele tem todo esse acompanhamento, inclusive na pandemia eu achei que ele teve uma evolução muito grande em casa, sabe? De concentração, de foco, ele tinha que fazer, sabe, as atividades. Então, assim, eu achei que ele teve um progresso muito grande, sabe? O Felipe, ele começou a ler muito cedo, escrever muito cedo, ele começou a ler, ele não estava nem no primeiro ano ainda. Então, assim, tem uma facilidade muito grande com algumas coisas e que nas outras a gente dá o suporte.
Então esse suporte é essencial, o acolhimento da família, vocês junto com ele, é o essencial para ele se desenvolver bem. Sim, eu acho que na verdade para ele se desenvolver tem que ter todos os tipos de parceria possível. Então, por exemplo, a TO dele vai à escola para tentar entender como que está funcionando. Dentro de casa a gente faz as coisas tanto do tratamento na terapia ocupacional quanto na escola. Então, acho que tem que estar todos conectados para a gente conseguir alguma coisa. E aí, então, nesse sentido, a família é o essencial, é a base dele ali. Porque se não tem a família que apoia ele, que está junto ali com ele, ele vai se sentir meio que abandonado, né? Sim, a família é a prioridade número 1, assim. O que ele é hoje, assim, muita por parte desse desenvolvimento dele é por conta da gente ali, né? Acho que o trabalho, o processo com a terapia, por exemplo, o primeiro processo vem de casa. Então a terapia ela começa em casa para ir para fora. A educação começa de casa para ir para fora. Então eu acho que é isso. É isso, Júlia. Agradeço muito a sua presença aqui, gostamos muito da sua conversa. Sempre que quiser voltar aqui e conversar com a gente, é só vir aqui, tá bom? Obrigada pelo convite, Rodrigo. É uma alegria falar sobre o autismo e que a gente consiga conscientizar cada vez mais as pessoas para que elas entendam de fato o que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito bom, assim, toda a experiência, o aprendizado que a gente tem, e conte sempre comigo. Muito obrigado. Pessoal, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas você pode assistir de novo esse nosso encontro lá no YouTube da TV Câmara Jacareí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e deixar suas sugestões para o próximo programa. Até a próxima. Falou!